Pessoal, mais uma aula aqui para vocês. Hoje a gente separou um medicamento muito interessante, que é o Nisulid. Mas antes de começar o conteúdo aqui, hoje a gente trouxe um quadro para tentar demonstrar isso da melhor forma e da melhor maneira para você, tá bom? A gente quer te esclarecer e quer te ajudar a te tornar esse balconista que a gente tanto precisa no mercado de trabalho. E então, a partir de agora, as aulas vai ser sempre nessa pegada de um quadro para a gente ir escrevendo. E aí, se você puder, você pode pegar um caderninho de anotação aí na sua casa, onde você estiver vendo, ou no próprio celular, e vai anotando as dicas que eu vou te dar, que é exatamente essas dicas que você precisa para entrar no mercado de trabalho. É tudo isso aqui que eu vou passar para você, que um balconista de drogaria precisa saber para vir rápido para esse mercado, tá? E o melhor de tudo, você vai entrar para o mercado e vai começar a ganhar dinheiro com isso, tá? Uma vez que você aprende, você vai ficar apto a entrar nesse mercado. E só você mesmo vai conseguir, fazendo os exercícios, vai conseguir entender se você já está apto a entrar ou não. Porque o material que eu te dou aqui é de extrema qualidade, de extrema facilidade para você pegar o conteúdo. Então eu peço que você pegue alguma coisa que você consiga anotar, o seu próprio celular, um caderno, e vamos lá, vamos colocar esse material para frente, tá? O primeiro medicamento que eu separei hoje para vocês, já nessa pegada mais dinâmica, foi o medicamento Nisulid. Deixa eu colocar ele aqui para vocês. Nisulid. O Nisulid, a gente precisa entender que ele é um medicamento ético ou de referência, tá? Uma vez que ele é ético de referência, ele possui algumas apresentações. Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, em vermelho. E aqui eu vou colocar ele de canetinha azul para vocês, que existe em comprimido. Aí aqui eu vou começar a colocar para vocês em siglas, para a gente começar a pegar também essa tocada que vai facilitar, e toda vez que você conseguir ver essas siglas, você vai conseguir entender se o comprimido é comprimido, gotas, gel e assim por diante, tá bom? Ele existe em comprimido, em gotas, em gel e em comprimido dispersível. Certo? Uma vez que a gente sabe as apresentações, então ele existe em comprimido, gotinhas, gel e comprimido dispersível. Uma vez que a gente sabe isso, a gente precisa continuar a entender esse Nisulid. Essas apresentações dele existem, e existe nas seguintes miligramas. Ele existe em comprimido de 100 miligramas, existe em gel, e existe também em gotas. Em gotas vai ser 50 miligramas por ml. Uma vez que a gente sabe as apresentações, as dosagens que existem, e a gente já sabe também que o Nisulid ele é um ético ou referência, a gente já tem algumas informações aqui super importantes dele. Nisulid, ele é ético ou de referência. As apresentações, ele existe em comprimido, gotinha, gel e comprimido dispersível. E nessas seguintes miligramas, 100 miligramas em comprimido, em gel e em gotinhas também, tá? Essa miligrama de 100 aqui, ela também vai servir para o comprimido dispersível, pois também é a mesma miligrama, tá? Uma vez que a gente sabe isso, a gente precisa entender qual que é o medicamento genérico, como que você identifica o medicamento genérico dele. Uma coisa muito importante, ele existe também alguns outros éticos no mercado, porém quase não se vê mais, então não vou colocar aqui para você.
mas existe, tá bom? E aí depende da região que você mora, do local onde você trabalha, e aí você pode colocar até nos comentários qual a mais que você tem na sua drogaria ou no mercado onde você onde você mora, enfim, tá bom? Aqui eu coloquei o mais importante e aqui o laboratório desse medicamento, o laboratório dele é o Axê. Então, Nisulide, laboratório Axê, apresentações, comprimidos, gotinhas, gel e comprimido dispersível. As apresentações 100 mg, gel e 50 mg por ml, que é em gotinhas infantil, tá bom? Esse medicamento é da classe ético ou de referência. A partir daqui, a gente precisa entender duas coisas que são de extrema importância. Uma vez que a gente sabe qual que é as apresentações que ele existe, a gente vai para a fórmula do medicamento, tá? Então vamos lá, vou botar aqui em vermelho a fórmula da medicação. 2 pontinhos. A fórmula desse medicamento aqui, ó, é o nimesulida. Nimesulida. E esse medicamento, pessoal, a partir do momento que você se tornar um balconista de drogaria e que você vir para esse mercado, você vai ver que ele é um dos mais comuns hoje a vender. Ele é um dos líderes de vendas hoje no mercado, tá? É muito difícil você estar na drogaria e, por exemplo, passar um dia sem vender uma nimesulida. Vem sempre em receita médicas, o pessoal está sempre pedindo pela função que ele existe, tá bom? E a função dele, que aí a gente já entra nessa parte, eu vou colocar aqui também, tá? A função dele. E aí ele possui duas funções. Ele é anti-inflamatório e analgésico. E aqui, muito importante, se ele tem a função anti-inflamatório, ele vai tratar inflamação. No finalzinho do vídeo eu vou colocar para você qual que é a indicação desse medicamento certinha para que você não tenha mais a dificuldade de entender para que serve. Mas agora eu quero que você foque aqui. Se ele é um anti-inflamatório, ele serve para inflamação. Se ele é analgésico, nos outros vídeos que a gente tem aqui no feed do Instagram ou lá aqui no nosso canal do YouTube, você vai entender que analgésico se refere à dor. Então a gente já sabe que ele é anti-inflamatório, serve para uma inflamação, e a gente sabe que ele serve como analgésico. Se ele serve como analgésico, ele serve para dor, tá bom? Então vamos lá. Sabendo que o nisulide tem essas apresentações que eu citei para você, a fórmula nimesulida e a função anti-inflamatória e analgésica, a gente precisa entender o que é de muito importante, que é o medicamento genérico. Como que você identifica um medicamento genérico do nisulide? Que é muito fácil, é muito tranquilo de entender. Todo medicamento genérico, ele vem com uma tarja escrito que ele é medicamento genérico, tá? Ele vem com a tarja amarela, com o G grande, indicando que essa medicação é um medicamento genérico. O que vai mudar, pessoal? Esse medicamento aqui, ele é um nimesulida genérico da Vitamedic, ou seja, aqui ele fabricou com a caixinha vermelha e apenas isso. O que difere esse medicamento genérico do medicamento ético de referência é que no ético de referência a gente tem um nome comercial, é como se aqui nesse nome comercial está escrito nisulide, é como se aqui tivesse o nome da fórmula nimesulida. Tá certo? Então, no medicamento de ético de referência, ele possui aqui um nome comercial, embaixo a fórmula. Quando a gente se refere ao medicamento genérico, vou botar aqui em vermelho novamente, ó. O que vai apresentar na caixinha? Só o nome da fórmula do medicamento. Então, mais uma vez, lá vai estar escrito nimesulida. Então, aqui ele não vai ter um nome comercial, por exemplo. E o que é que vai mudar?
aqui no genérico? Apenas a cor da caixinha. Então a Vitamedic fabrica ele na cor vermelha. A CIMED fabrica ele na corzinha amarela, por exemplo, da caixa. Se você pegar ele da Teuto, por exemplo, você vai ver que ele faz uma corzinha mais azulada, não dá Medley uma cor mais verde e assim por diante. A única coisa que vai mudar é essa. Mas o genérico você consegue ir na prateleira e ver que ele lá tá com o nomezinho Nimesulida. E absolutamente isso, não vai mudar mais nada. O que é mais importante para a gente que é balconista e que você vai se tornar esse balconista é você entender o similar, tá bom? O similar ou de equivalência que a gente chama. Então eu vou botar aqui para você, ó. Vou botar aqui o similar. Ou similares. Os similares existem algumas apresentações. Alguns laboratórios fabricam esse medicamento. Então o primeiro que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Existe o Cimelide. E olha como é massa isso. O nome é Cimelide e meio que já indica qual laboratório que é a fabricação dele, ó. Que ele é CIMED. O próximo aqui que eu vou colocar, por exemplo, é o Nimelite. Que o laboratório é Vitamedic. Certo? Então aqui a gente já aprendeu dois, ó. Cimelite do laboratório CIMED, Nimelite do laboratório Vitamedic. Aí nós temos também aqui na mesma jornada, ó, Neosulida. Esse é o da Neoquímica. Certo? Então vamos lá, Cimelide da CIMED, Nimelite da Vitamedic, Neosulida da Neoquímica e nós temos aqui o próximo, Scalide. Esse é muito top, pessoal, ele é do laboratório, ó, União Química. Esse aqui é a caixinha dele, é uma caixinha verde com branco, a nova embalagem dele, tá bom? E aí lembrando aqui, pessoal, olha só que legal. Esse medicamento aqui, ó, esse aqui existe em comprimido e em gotinhas, tá? Esse aqui também existe em comprimido e gotas. O Neosulida também, o Scalide também. Porém, não é todos os fabricantes que trabalham com um medicamento em gel ou em comprimido dispersível. Não é muito comum de você ver, tá bom? Isso, claro, dependendo da região onde você vai trabalhar ou da drogaria que você vai trabalhar, tá bom? Mas o mais comum é que você encontre essas 4 marcas. Aí existem muitas marcas no mercado. Eu estou colocando para você as que têm um potencial de venda muito grande, que é muito comum de se ver, tá bom? E veja bem, se você sabe que os similares aqui eles são comprimidos e gotinhas, sempre que ele vir, por exemplo, numa receita médica em gel ou em comprimido dispersível, você vai entender que ele tem um Nisolide nessas duas formas, nessas duas apresentações. Então a receita chegou para você, você viu que ele é em gel ou comprimido dispersível, você pode não ter o similar, mas você não pode perder a venda. Então você vai lá e pega o de referência que você vai ver que tem nessas apresentações, certo? Uma vez que você sabe isso, pessoal, você já avançou, você já deu os vários passos rumo ao destino que a gente quer para você se tornar esse balconista. Porque você já aprendeu que o Nimesulida é um medicamento ético de referência, perfeito? Do laboratório Axê. Sempre eu estou colocando os laboratórios aqui também para que você comece a se habituar com os nomes dos laboratórios e a mesma pegada dos vídeos anteriores. Uma vez que você sabe quão importante é aquele laboratório, quão ele leva a sério a questão da saúde, você consegue passar essa medicação, pegar essa medicação com mais precisão, com mais interesse, com mais vontade, tá bom? E aí você consegue passar essa segurança pro seu cliente, para que ele possa fazer esse tratamento aí, tá bom? Então vamos lá. Nimesulide do Axê, ele é um ético de referência. As apresentações eu já coloquei para você, certo? A fórmula Nimesulida, tá bom?
Ele, se é nimesulida, existe uma função, ele é anti-inflamatório e analgésico. Se ele é anti-inflamatório e analgésico, ele serve para inflamação, como o próprio nome sugere. E ele é analgésico, se ele é analgésico, é dor. Então aqui eu vou colocar para você, ó, dor, bem grande aqui para você pegar, dor. E aqui, inflamação. Que inflamação é essa? Calma, eu vou te passar no finalzinho do vídeo para que você não quebre a cabeça nesse mapinha aqui, porque o mais importante eu já estou te dando. O ético dele, as apresentações, a fórmula do medicamento, a função, para que ele serve, anti-inflamatório e analgésico, anti-inflamatório, inflamação, analgésico, dor. Uma vez que a gente sabe isso, eu te passei o genérico, e aí o que vai mudar aqui, pessoal? Só os laboratórios, lembrando que vários laboratórios fabricam a fórmula, então para você identificar ele na prateleira, você vai ver que ele possui a tarja de cor amarela, tá bom? Então aqui eu vou botar para você, ó, o G de medicamento genérico. Então ele vai estar com a tarjinha lá amarelinha, certo? Indicando que o medicamento é genérico. Os similares, Cimelide, Nimelide, Neusulida e Scalide. Os laboratórios eu coloquei para você também. Lembrando que, pessoal, olha que massa. Aqui eu citei para você quatro exemplos, certo? Se lá na farmácia que você está não tem nenhum desses medicamentos, como que você vai identificar se o medicamento é nimesulida ou não? Pela fórmula, porque todo similar ele tem um nome comercial e tem a fórmula também, certo? Pessoal, então vamos lá. A gente aprendeu os éticos, as apresentações, a fórmula, função, para que ele serve, genérico e similares, certo? Agora eu vou apagar o quadro aqui e eu vou colocar para vocês outros itens mais importantes também. Porém, se apegue nisso daqui que eu estou passando para vocês no primeiro momento, tá? Número 1, o ético dele. Você vai pegar aqui o 2, a fórmula. Então a apresentação espera um pouco se ficar muito difícil para você, perfeito? Pega então ético, a fórmula, a função para que ele serve e presta bem atenção nesses dois passos aqui, ó, no número 4 e no número 5, tá bom? Quais são os genéricos dele, como identificar e quais os similares. Se aprendeu isso aqui, você se sobressai no mercado mais que muitas pessoas, tá? E aí, aprendendo isso aqui também, você vai entrar direto no mercado de trabalho de maneira rápida e vai conseguir ganhar dinheiro, tá bom? Com isso. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo o nosso caminho aqui, a gente vai para a parte da indicação. Então, vamos lá. A gente já sabe que é o Nisulide. A fórmula dele é o nimesulida, certo? A gente já aprendeu as apresentações, tá bom? A gente já aprendeu quais são os genéricos, os similares dele, quais as apresentações que ele existe, tá certo? A gente vai para uma parte aqui que é bem interessante e que você precisa ter um pouco mais de cuidado, tá bom? A gente vai aqui para a parte de... Vamos lá aqui, que eu errei. Indicação desse medicamento. Então tá bom, a gente já sabe que ele é um anti-inflamatório. Se ele é um anti-inflamatório, ele serve para inflamação. Se ele é um analgésico, ele serve para dor. Então aqui, ó, deixa eu colocar aqui para você. Ele é indicado para as vias aéreas. Respiratórias, certo? Aqui a gente pode colocar também que ele serve para uma doença chamada cefaleia. Então ele serve para as vias aéreas respiratórias, inclusive cefaleia, por exemplo. É muito comum ele estar vindo numa receita onde a pessoa está passando por um processo de sinusite por conta de ser vias aéreas respiratórias.
Rinite alérgica também tem algumas receituárias que vêm como antialérgico e ele prescrito, tá certo? E uma coisa que ele é muito indicado também em processos, por exemplo, como inflamação de dente, garganta, esse tecido respiratório todo, tá certo? Então é muito comum de você localizar ele dessa maneira, tá certo? Então eu coloquei aqui. Então ele é um anti-inflamatório e analgésico. E além disso, inflamação e dor. Por que a inflamação? Porque quando você pega, por exemplo, o nimesulida em gel, ele serve para fazer massagem. Ele em gel, ele serve, por exemplo, para artrite, artrose, e tendinites. Tá bom? Então o gel, ele vai ser indicado também para artrite, artrose e tendinite, porque ele tem uma função analgésica muito forte. Uma vez que você massageia esse gel, ele tem esse alívio dessa dor, tá bom? Ele não vai tratar a inflamação, porque aí o médico com certeza vai passar algum anti-inflamatório via oral para ele, mas para ter alívio dessas dores, ele vai passar o medicamento em gel, tá certo? E aí gotinhas, vai ter em gotas, aqui no caso vai ser em comprimido e em gotas. Também tem essa mesma função, tá bom? E aqui, pessoal, seguindo o nosso caminho aqui, né? Vamos lá. Aqui a gente aprendeu a indicação dele, certo? Uma vez que a gente aprendeu, a gente precisa ir para uma parte muito importante, que é a posologia. E a posologia é o seguinte, pessoal. A gente pede nesse primeiro momento que a posologia, para que você indique esse medicamento de uma maneira correta, que você tenha muito cuidado. Então, no caso do comprimido, pede-se que você chegue ao tratamento de 100 miligramas a cada 12 horas. Ou seja, 200 miligramas ao dia, tá bom? E quando ele é infantil, que ele é 50 miligramas por ml, geralmente é uma gota por quilo desse medicamento, tá bom? Então vamos lá, se ele pega uma medicação ali de uma criança que tenha 20 quilos, por exemplo, vai ser 20 gotinhas dessa medicação a cada 12 horas, tá bom? Mas não se apegue nisso de forma nenhuma. A gente pede que você, antes de querer entender a posologia desse medicamento, para que você não corra risco, para que você não perca a sua segurança, você sempre recorra, por exemplo, ao farmacêutico da loja onde você trabalha, que ele é o responsável técnico dessa empresa. Ou que você preste bem atenção também na receita médica, porque lá vai estar prescrito de uma maneira mais indicada para aquele tratamento, até porque o médico dosou essa miligrama, a quantidade de dias, tá bom? Então tudo isso, se é para passar só até 5 dias, ou se é para passar um pouco mais, ou se for, por exemplo, em alguns casos eu já vi para dente, para garganta, alguns médicos colocarem apenas para 3 dias. Então o médico consegue ajustar essa dose. Então a gente pede que você tenha muito cuidado nisso. Então não se apegue na posologia nesse primeiro momento. O mais importante é o ético genérico similar, que eu citei mais cedo, um pouco antes aqui, para você conseguir chegar nesse potencial de venda, tá bom? Uma vez que a gente sabe indicação desse medicamento e posologia, a gente vai para a parte de agregar valor. E agregar valor, eu vou tirar aqui para a gente colocar só agregar. E o agregar valor aqui, pessoal, é bem simbólico, tá? É porque eu gosto muito dessa palavra, mas tem gente que bota somar valor, acrescentar valor e aí assim vai, tá certo? Então vamos lá. Se você sabe que o medicamento ele é para inflamação e dor, existem algumas coisas que você pode estar colocando nessa venda para que você tenha um potencial de venda maior. E aí, como eu já disse nos vídeos anteriores, isso faz com que você consiga se sobressair no mercado.
ou na empresa onde você trabalha você consegue se destacar, ou ainda se você vai entrar para o mercado, quando você já vem para cá, para dentro, com essa visão, você consegue num primeiro momento causar impacto, tá certo? Então vamos lá, se você sabe que ele é para inflamação e dor, ele vai tomar como objetivo. Se for, por exemplo, para dor, em questão de osso, por exemplo, você pode pegar uma bolsa térmica. Então vamos lá, ó, você pode pegar uma bolsa térmica, você pode colocar da emplastros, que é um adesivo, que também é para alívio da dor. Você pode acrescentar alguns analgésicos para tomar junto, e aqui você pode colocar, por exemplo, um paracetamol, ou dipirona. Lembrando que, pessoal, para a pessoa tomar um paracetamol e dipirona, primeiro você tem que perguntar para essa pessoa se ele não tem algum tipo de alergia a essas duas medicações, tá certo? Porque se ele tem essa sensibilidade, ele não pode estar tomando essa medicação, tá bom? E aqui você pode estar colocando também aerosol para dor. O que é um aerosol para dor, pessoal? Aqui você pode indicar, por exemplo, que você vai nos vídeos anteriores e vai estar falando sobre eles. Você pode colocar aqui, ó, um Diclorher ou Biofladex. Por que é importante você ver os vídeos anteriores lá aqui no nosso canal do YouTube ou do Instagram? Porque tem falando sobre cada medicamento desse aqui, ó. E aí você vai saber identificar a fórmula desses medicamentos, tá certo? Então vamos lá, ó, você pode colocar esses dois medicamentos, você pode acrescentar aqui, ó, ou Gelol, ou por exemplo, um Neocoflan em gel. E aí depois você vai lá nos vídeos que tem, né, vários itens lá que você pode estar acrescentando, tá bom? Você pode colocar aqui também aquela parte ortopédica, se for, por exemplo, o joelho, tá bom? Opa, joelho não, ortopédico. Então, pessoal, aqui tudo isso é para agregar valor. Imagina que você pega uma receita com esse Nisulid, né? Ou vamos supor que o Nisulid aí, ele tá por volta de, sei lá, R$25 mais ou menos. Então, imagina que você ia efetuar uma venda apenas de R$25. E aí no final desse atendimento, você conseguiu, em vez de vender R$25, você acrescentou alguns itens aqui e essa venda aqui foi para R$90. Então imagina, você ia vender R$25, você passou a vender R$90 para o cliente. Ou você não conseguiu colocar uma outra coisa, mas por exemplo, você acrescentou aqui de 25 para R$30. Então tudo isso é aumento de venda, tá, pessoal? Isso vai aumentar muito o teu potencial e vai fazer com que você se sobressaia, tá bom? Então essa é a aula que eu preparei para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido o novo formato. Se tiver uma sugestão, uma dica, coloca aqui nos comentários para a gente, que a gente vai acrescentar para vocês. Mas o mais importante é você entender que existe o ético, e eu te dei o ético, o Nisulid, tá certo? Eu apresentei para você 4 similares: Cimelide, Vitamedic, Cimelide da Cimed, Nimelite da Vitamedic, Scalide da União, Neosulida da Neoquímica, tá bom? Então vai ser sempre nessa tocada, com um medicamento, pessoal, absolutamente com um exemplo que eu te dou, você consegue pegar aí cerca de 5, 6, alguns exemplos, você pega até 10 medicamentos. Então veja como a dinâmica é interessante, tá bom? Uma vez que você aprende isso, você está direto no mercado de trabalho. E com esses vídeos que tem aqui no nosso feed, pode ter certeza que você vai aprender muito com eles, tá bom? Então vamos lá, vem assistir, vem se preparar, pega seu caderninho de anotação e vem aqui para dentro. Se tiver alguma dúvida, escreva aqui ou manda um direct para mim também aqui no Instagram, que eu vou responder para vocês. Se ficar mais fácil, eu mando um vídeo falando para vocês, mas eu quero que realmente você se sinta
que você aprendeu, que você entendeu essa aula. Se não, coloca lá que eu vou lá e respondo direto para você, faça uma videochamada. Não sei, a gente dá um jeito para que você entenda essa aula, tá certo? Então vem comigo, espero que você tenha gostado e vamos ficar junto aqui que você vai aprender muito e vai direto para o mercado de trabalho de maneira rápida.